Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Elbia Ganon, CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica. Obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, é um prazer. E aqui comigo na bancada, professor Marcelo Toledo, da SPM, e Matthew Schurtz, do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Elbia, conta pra gente da Associação Brasileira de Energia Eólica, que é uma das nossas grandes apostas para uma matriz energética ainda mais limpa, se é que dá para fazer isso no Brasil. Ah, dá. Perfeitamente possível. Dá para melhorar? Perfeitamente possível. E é matriz energética e matriz elétrica. Bom, a AB Eólica é uma associação que representa toda a cadeia de produção da indústria de energia eólica. Nós temos mais de 150 associados, desde o gerador de energia eólica até a cadeia de fornecimento de energia eólica. Então, a gente tem aí as fabricantes de turbinas eólicas, as PAs, que ficam no Brasil. Inclusive, isso é uma questão muito importante, que 80% de uma turbina é fabricada no Brasil. Nós temos uma indústria altamente nacionalizada. Poucos sabem, e isso é muito orgulho para nós, porque a eólica ela é razoavelmente uma indústria nova no Brasil. Sim. Nós estamos falando de crescimento aí nos últimos 10, 12 anos, e toda essa cadeia de produção foi desenvolvida aqui com a nossa política de conteúdo nacional, né, de financiamento no BNDES, e é uma cadeia que tem um efeito multiplicador na economia muito grande. A cada R$1 que nós investimos em energia eólica, nós devolvemos R$2,9 para a economia brasileira. Olha isso. Dada essa geração de emprego, de renda que trazemos para o país. E todo esse processo de produção de eólica está bem concentrado no Nordeste brasileiro, porque lá estão os nossos melhores ventos, mais de 90% dos nossos parques estão lá. E a gente tem cerca de 10% no sul do país, no Rio Grande do Sul, porque lá nós temos também bons ventos. Mas os ventos do Nordeste são excepcionais, são fantásticos. Até onde se sabe, é considerado o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica. Olha que legal. E qual que é o tamanho, considerando a matriz energética e elétrica, qual que é o percentual que a eólica representa? A energia eólica é hoje a segunda fonte de geração do país. Ela tem cerca de 15% da potência instalada, a hidrelétrica tem cerca de 55%, e quando nós geramos energia, o megawatt-hora, geração efetiva, a gente chega a atingir 20% do Brasil de atendimento de energia eólica. Que incrível. Incrível. Me fala uma coisa, você falou que 80% da produção do que a gente vê, né, que são as PAs, toda a estrutura, ela é nacional. Existe algum polo aqui no Brasil, algum local do Brasil onde essas indústrias se concentram ou é uma coisa pulverizada no país todo? Não, nós temos um polo e ele tem uma lógica muito interessante, professor, que é a lógica econômica. Como o Brasil é um país enorme, então, e o nosso transporte é basicamente por estradas, então o que aconteceu? Nós começamos a desenvolver a indústria aqui na região de São Paulo, mas quando nós começamos a concentrar os projetos no Nordeste, nós levamos as nossas fábricas para lá. Então, as nossas fábricas de aerogeradores, o aerogerador, né, a turbina eólica, ela tem 3 partes principais que são muito grandes, que é o hub, que é o motor mesmo, é onde você coloca o motor, as pás e a torre. Então, essas fabricantes, elas se concentraram fortemente no Nordeste, então a gente produz a pá num determinado fabricante, o hub em outro e a torre em outro, e a gente leva esses 3 componentes para a fabricante de turbina, que vai montar todo o aerogerador e colocar também a parte de tecnologia, mas sempre no Nordeste, e a gente tem alguma cadeia de fornecimento no resto do país, principalmente em São Paulo, que foi migração de indústria automotiva, por exemplo. E aí nós temos produção de parafusos, de barras de ancoragem, então tem muita indústria aqui também na região de São Paulo. Mas as grandes partes ficam
Já estão lá. Já estão concentradas lá por uma questão de logística. Falando de logística, quando você fala de fabricação, de montagem, eu acho que é um super desafio. Mas e o transporte, principalmente numa região como o que a gente está falando no Nordeste, sob o ponto de vista de estradas, desse tipo de coisa, é um desafio para vocês? Enorme, dá muita dor de cabeça, porque... Para estrada. Porque não são estradas... Desmonta a ponte. a gente tem uma limitação aqui logística muito pelos Sim. meios, né, pelas vias. E você está falando de coisas enormes. E tem limitação regulatória, né? É uma carga especial, então Sim. a gente tem que fazer um transporte de carga especial, e aí que precisa de toda uma estrutura e infraestrutura para esse transporte. O caminhão ele vai muito lento, porque a carga, além de ser grande, pesada, é uma carga sensível. Sim. Então, a gente precisa de escolta para fazer isso, precisa de regulação para isso. E outra coisa que acontece é que essas máquinas crescem muito rápido. Então, às vezes, nós temos autorização do DENIT para transportar um conjunto de pás até 80 metros. Ah, mas a pá cresceu, agora o conjunto é 96 metros. Imagina uma pá, né, com um conjunto ali 96 metros. E aí nós temos campo de futebol. É um quarteirão. Você está transportando um quarteirão. E aí a gente tem muita questão assim, com as pontes, né, que é as chamadas obras de arte. Sim. Então, a gente está sempre tratando essas questões. Às vezes precisa fazer reforços para fazer esse transporte. Então, é uma luta bem interessante. Assim. Mas a indústria tem crescido bastante. Ano passado, nós batemos recorde de instalação de eólica. Nós instalamos 4,8 gigawatts. O mundo bateu recorde de instalação eólica e o Brasil também bateu recorde. E aí isso mostra que, de certa forma, a despeito desses desafios logísticos, nós estamos conseguindo fazer nossos projetos. Hoje o maior produtor de energia eólica do mundo, quem é? A China. A China é uma pergunta retórica, né? A resposta é sempre a mesma. Porque aí nós temos dois indicadores, 3 indicadores que são muito importantes. O primeiro indicador é quem é o país que mais investe no mundo. E daí vocês vão se surpreender também. O Brasil é o 3º país que mais investe em energia eólica no mundo. O primeiro é a China e o segundo os Estados Unidos. É o terceiro? É o terceiro. Mesmo apesar dos projetos offshore na Europa, que são incríveis? Sim, o Brasil é o 3º maior do mundo. Isso é uma informação... muito interessante. Muito interessante. Dá muito orgulho, né? Poxa. Aí os países da Europa vêm ali em 4º, 5º lugar. E em termos de capacidade instalada, que está associada à produção, o Brasil é o 6º país no mundo em capacidade instalada. Considerando que nós começamos fortemente esses investimentos em 2012, a gente também está numa posição muito interessante. Muito boa. Quando eu cheguei na associação em 2011, nós éramos o 15º no mundo. Hoje nós já somos o 6º. Olha que legal. E este ano a gente deve virar aí para o 5º. E aí vamos ficar ali no top 5, porque a China é o concurso, depois vem Estados Unidos, e aí tem Índia também, tem outros países que são grandes. Né? E estão pressionados para produzir energia limpa muito mais do que a gente, inclusive, né? Sim, e eles... eu digo que a corrida da transição energética, o Brasil está na pole position. E aí, os demais países vêm depois. Agora tem que acelerar. Tem que acelerar. Está na pole position, mas tem que funcionar e sair. Tem que terminar a corrida. Tem que terminar, mas a gente parte numa posição bem melhor. E, Elber, muito se fala de produção offshore e produção onshore. O Brasil precisa ir para o offshore ou o que a gente tem em terra já é bom o suficiente para a gente focar? Tem projetos offshore? É uma pergunta. Tem projetos. Se você olhar da lógica do megawatt-hora, da energia que está chegando aqui agora, você vai erroneamente ser apontado a dizer que não precisa. Mas energia eólica, ou energia de forma geral, você precisa ter uma concepção de indústria, não só do megawatt-hora que você está produzindo. E nesta busca pela economia de baixo carbono, esse desafio global, que para o Brasil é muito mais oportunidade do que desafio, Sim. Você trazendo a lógica da indústria, o Brasil precisa sim, o Brasil precisa de tudo, o Brasil precisa se industrializar.
e ele precisa aproveitar todos os seus recursos naturais disponíveis para esse novo modelo global de economia, que é a economia de baixo carbono. Então, nessa perspectiva, ele precisa sim, porque investimentos em eólica offshore, ele vem de outros players, é um dinheiro novo que vai chegar no Brasil. Entendi. Como eu falei que a eólica, o que nós temos hoje, a cada R$1 você vai para 3 de efeito multiplicador. Então, nessa lógica de efeito multiplicador, de PIB, você traz mais dinheiro novo para o Brasil, você abre oportunidades, você cria oportunidade de fazer uma cadeia de produção nacionalizada, como fizemos com o offshore, e aí na lógica industrial o Brasil precisa sim e tem que fazer, tem que receber esse dinheiro novo que está disposto. Outro aspecto muito importante é que a eólica onshore ela tem essa concentração no Nordeste, cerca de 90%. Então, nós fizemos uns estudos para saber o impacto socioeconômico da chegada da eólica. E a região Nordeste estudada, o PIB dela cresceu 21% com a chegada. Região? Da região. 21%? 21%. E o IDHM cresceu 20%. Então, quando você olha para esses indicadores, o Brasil precisa sim. Não, offshore, onshore, no meio termo. Tudo. Hidrogênio. Só para explicar para o nosso ouvinte, onshore é na terra, offshore é no mar. É no mar. Mas nesse caso, a muda também a relação sob o ponto de vista que a gente nunca pode esquecer que tem uma terra embaixo, que muitas vezes são terras locadas, né? Que as próprias produtoras locam. Quando você vai para o mar, ou para qualquer outro, é uma propriedade... É bem público, bem da União. Público, da União. Essa negociação fica o quão mais fácil ou mais difícil? Só muda o problema, mas o problema continua. Só muda o problema. São características específicas. Né? Então, sempre que a gente fala de impacto social e ambiental, então no mar você não tem muito essa questão da propriedade, mas aí você tem que pagar algum custo à União, né? Como é a exploração de petróleo. Então você tem que pagar ali uma taxa pelo uso, você precisa dar autorização, inclusive tem que ser uma autorização em lei. Por isso que a gente está com um projeto de lei no Congresso que deve ser aprovado nos próximos dias. Então, a relação contratual muda, mas, de qualquer forma, você enfrenta também desafios. Tem algumas pessoas que, erroneamente, também pensam que vamos para o mar que é mais fácil. Não. Lá você vai encontrar uma biota marinha. Sim, você vai ter questões ambientais questões ambientais. Então, são problemas distintos, mas são problemas a serem tratados, que na realidade eu nem entendo que seja problema. São características que você enfrenta para implementar projetos de infraestrutura de forma geral. Sim, gente. O Realmente é um dos maiores entusiastas aqui de energia solar, eólica. Isso. E a questão de armazenamento? Baterias, vocês trabalham com isso? Como o setor está olhando para essa questão? Sim, isso é muito importante, que como eu falei, a eólica ela representa toda a cadeia de produção de energia eólica, e em 2022 nós fizemos uma reposição da nossa marca para contemplar as chamadas novas tecnologias. Então nós lançamos a Associação Brasileira de Energia Eólica Onshore, Offshore e Novas Tecnologias. E dentro desse chapéu de novas tecnologias, nós estamos trazendo storage, que é de forma geral armazenamento, não especificamente baterias. Baterias a gente está mais adiantado, e trouxemos também o hidrogênio verde. Então, nesse nosso chapéu, a gente tem trabalhado para o desenvolvimento dessas duas formas de energia, né? E a bateria, para nós, ela é muito importante em vários aspectos. Primeiro, ela é boa para o país, para o sistema, né? Você armazenar a energia, poder guardar aquela energia. E para nós de eólica, é muito bom para a gente fazer os nossos projetos híbridos, porque a produção de energia eólica ela é uma produção variável. Aliás, toda produção de energia que depende de recursos naturais, ela é variável. Sim. A hidrelétrica também. A gente, às vezes, não percebe a variabilidade maior na hidrelétrica porque você armazena em reservatório. Sim. Mas você tem uma sazonalidade muito forte. Muito forte. Uma seca impacta de forma... Não, e problemas eventuais. Sim.
Falta água às vezes. Falta água às vezes. E a energia eólica, ela já tem uma produção mais constante, embora a gente tenha a safra dos ventos, eu coloquei esse nome de safra dos ventos. Safra dos ventos. Começou agora esse mês, né? Começa na segunda metade de junho. Estamos na safra ou na safrinha? A gente está na safrinha, mas estamos nos preparando para a safra, que é a segunda metade do mês de junho. E o que é interessante da nossa safra de eólica é que ela é razoavelmente inversa com a de hidrelétrica. Compensa bem na rede. Traz uma complementaridade na produção muito grande. Então, até isso nós temos. Por Nossa, isso que sorte. é por essa razão que a média da energia que chega nas residências hoje é 93% renovável, a produção. 93, a gente está com essa média? Com essa média de produção. Nós tivemos esse número em 22, repetimos em 23 e devemos repetir em 24. Embora a capacidade instalada seja 86% renovável e 14% fóssil, a produção efetiva está superior. Genial. Por quê? Genial. Genial, né? Porque a gente tem tido bons ventos, tem sol, e ainda tem as hidrelétricas. Elber, deixa eu te perguntar um ponto em relação a gargalos para o setor crescer. O que está faltando? Segurança jurídica, mais investimento, esse projeto de lei? Se tivesse ali uma varinha mágica, o que você resolveria para o setor deslanchar mais do que está andando? Hoje, o maior problema do setor é demanda. Demanda? Demanda. Não há demanda por energia além de determinado limite. Então, o que nós estamos percebendo hoje é que a nossa capacidade de investir é muito superior ao que a indústria está crescendo no momento. Então, dinheiro não falta, tem muitos investidores e tem bons projetos. Mas desde a segunda metade de 2022, o nosso ritmo de contratação de venda de energia tem reduzido. E por que tem reduzido? Por causa do PIB. Energia tem uma relação com o PIB de 1,5 no mínimo. Então, se o PIB cresce 3, vai crescer 4,5 a energia. Só que, nos últimos 10 anos, o PIB esteve bastante pífio, com exceção do ano passado. Sim. Mas um ano também não vai mudar a minha curva. Então, de fato, hoje o nosso grande problema é a demanda. A gente precisa de uma demanda mais estruturada, porque a nossa capacidade de ter projetos em carteira, os nossos recursos naturais e o desejo dos investidores é muito superior ao que a indústria está crescendo. Quando você diz demanda, Elber, você está falando da demanda nacional ou internacional? Porque só para puxar esse gancho, o hidrogênio verde seria a forma de escoar essa produção brilhante que a gente consegue ter no Nordeste do Brasil? Seria uma das formas. Quando eu estou falando de demanda nacional, até porque até ontem o eletro é no tradable, né? O eletro não é exportável. Você não consegue ligar um fio e mandar o eletro até para o outro ontem. lado, né? Até ontem. Né? E então, assim, numa perspectiva de curto prazo é isso. Nós estamos travados com uma oferta muito superior à demanda, porque a nossa capacidade de expansão está no limite e a gente é muito dependente do PIB. Agora, como que nós mudamos essa realidade? Nós mudamos essa realidade ao mudar toda a estrutura da demanda agregada do país. Então, você precisa revisitar toda a estrutura da demanda. E o que é revisitar essa estrutura? Do lado da energia elétrica, você vai investir fortemente em descarbonização da economia. Tá. E aí nós temos um projeto de lei, que é o projeto de lei do mercado de carbono, que vai dar as diretrizes para a descarbonização da economia. E aí os setores produtores que utilizam a energia e que utilizam o fóssil, eles vão substituir a sua produção por energia elétrica ou por hidrogênio. Os 14%. Por aí. E aí, esses setores, ao fazerem essa substituição, eles vão demandar fortemente essa energia renovável. Esses setores de produção, eles são geralmente a indústria de commodity que exportam. Então, nós vamos exportar o aço verde, o alumínio verde, Genial, o agro verde. agora entendi. Então, até ontem não era, né? Então, você vai produzir o aço verde e o Brasil, ele já sai
até pela quantidade de energia renovável que ele tem, se ele não fizer muita coisa de descarbonização, ele já sai com aço muito melhor do que os outros. Sim. Né? E se fizer um esforço de descarbonização, então ele vai produzir uma commodity verde muito melhor do que as outras. Então a nossa saída, ela é por essa descarbonização de eletrificar a matriz energética, agora não é mais a elétrica, e a energética, ela é 48% renovável, ou seja, ela tem 50%. Você está falando de gasolina e diesel, é isso? Estou falando não só disso, aí é a matriz de transporte. Tá. Eu estou falando do uso da energia em processos industriais, que tem carvão, Produção de carvão. cimento, tem carvão, produção tem de água. coque, tem gás, Tá, então é tá. substituir Primeiro isso. esses processos. Tá. E dá para chegar nessas temperaturas com energia normal? Dá. Assim, tem Não é processos industriais que você substitui por eletricidade. Tá. E tem processos industriais que você substitui só por molécula. E até ontem você não tinha uma molécula que fosse limpa e que pudesse fazer essa substituição. Tá. Qual é essa molécula? Qual é a grande aposta? É o hidrogênio de baixo carbono. Você usa hidrogênio na queima. É perfeitamente substituível por a molécula que hoje é usada, que às vezes é o gás, que é o óleo, dependendo do local. Então, essa substituição do processo industrial é uma grande aposta. Outra aposta importante é que, como nós temos uma cadeia de produção, eu posso escoar os meus equipamentos para outros países, fabricar turbina, exportar América Central. Que é também um América mercado. Latina, Daí você está que é vendendo mercado. produto. Isso não existe hoje. Vendendo. Hoje não. A gente vende esporadicamente, exporta esporadicamente, mas nós não temos um modelo estruturado de exportação. É uma política ou é por causa da demanda interna já ocupa todo o parque? A gente precisa de política até pelas relações comerciais. Os Estados Unidos agora têm aquele programa de energia muito forte. O Green New Deal. Que é o Inflation IRA. O Inflation IRA. Reduction Act. E os Estados Unidos, ele é um potencial parceiro para nós, mas para isso a gente precisa fazer algum ajuste ali nas nossas relações diplomáticas comerciais para colocar o Brasil como uma solução. E isso é possível, porque o plano dos Estados Unidos é tão grande que eles sozinhos, eles não vão ser capazes de produzir tudo que eles precisam. E aí nós temos a capacidade de fazer essa exportação. Isso é da cadeia de produção. E falando especificamente da energia elétrica, com esse conceito do hidrogênio de baixo carbono, nós vamos poder produzir a amônia verde para o agro ficar mais verde. Tem isso também. Isso, fertilizante verde. Através do vento você produz a amônia. Isso, porque você faz você instala um eletrolisador e você produz a amônia. Genial. Com energia elétrica. Com energia elétrica. Isso. dá choque, Energia elétrica renovável. Então a gente substitui as importações que vêm da Europa, de insumos. O Brasil Por vento. ele pode inverter. Ele pode inverter a sua relação de exportação, que ele vai deixar de importar e vai exportar. Economicamente, Elber, funciona? Funciona. Então, os nossos projetos, ontem mesmo nós tivemos uma discussão, está saindo uma lei sobre fertilizante verde. Então, quando você falou falta regulação, é que assim, eu não estou dizendo, está faltando regulação. Não, é que nós estamos diante de novas oportunidades e de novas tecnologias. Então, diante do novo, temos que regular alguma coisa. Mas a indústria de energia, ela é muito bem estruturada no Brasil, é muito bem regulada e regulamentada. O que não está regulado? O que é novo. E o que é novo, nós estamos fazendo agora. Nossa, Elber, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Literalmente. Literalmente. Para uma boa mineira... Está no lugar certo. Elber, foi um prazer enorme te receber aqui. É a primeira de muitas entrevistas. Parabéns pelo trabalho. Um orgulho grande saber que a indústria está avançando e a associação está colaborando. Obrigado. Obrigado.